Olha essa questãozinha aqui, ó, de frações, tá? Uma empresa tem suas ações divididas entre 5 pessoas. Roberto tem 4 sobre 25 das ações, Geraldo tem 7 sobre 20 das ações, Eric tem 1/10 das ações e Ana tem 3/10 das ações. E Maria tem o restante das ações. Aí ele quer saber, sabendo que existem 500 ações no total, quantas ações que Maria tem? Tá? Essa questão a gente pode ir fazendo o seguinte, a gente pode calcular, ao invés da gente somar todas as frações e depois descontar de 1, porque 1 seria o total, né? 1 seria 100% das ações, o 1 inteiro, né? E aí eu somo todas as frações, desconto de 1 e depois multiplico por 500. Mas a gente pode ir fazendo para cada pessoa, sabendo quando. Se a gente sabe que tem no total de 500 ações, ó, quanto que o Roberto tem? O Roberto ele não tem 4 sobre 25 das ações? O total de ações não é 500? Ou seja, ele tem 4 sobre 25 do total de ações. O total não é 500? Então é só eu fazer 4 sobre 25 vezes 500. Isso aqui eu posso simplificar, né? O 500 aqui eu simplifico com 25, que aqui dá 20. 10 dá 250, 20 dá 500. Então, ou seja, 4 vezes 20 dá 80. Eu sei que o Roberto tem 80 ações. Qual que é o próximo? O próximo é o Geraldo. Quantas ações o Geraldo tem? O Geraldo ele tem 7 sobre 20 de quanto? De 500 do total. Mesma coisa, eu posso simplificar esse zero com esse zero. Ó, 50 dividido por 2 dá 25. Simplificando aqui o 500 com 20, né? Dá 25. 7 vezes 25 ó, vai dar 35, que vai 3. Vai subir 3. 7 vezes 2, 14. Com mais 3, 175 ações. Né? E 4 dá 100, com mais 3, 75. Isso. Então o geral tem 175 ações. Quantas ações tem o Eric? O Eric tem 1/10 das ações. 1/10 de 500. Aqui ficou fácil, né? Você só simplifica isso aqui, ó. Então o Eric tem 50 ações. E a Ana? Ó, a Ana tem 3/10. De quanto? De 500. Então, simplificando aqui também, ó, vai dar 50 vezes 3, que vai dar 150 ações. E a Maria tem o restante. Então, agora basta a gente somar tudo isso aqui para descobrir o total e diminuir de 500 vai ser a quantidade que a Maria vai ter. Então, ó, 150 mais 50 dá 200. 200 mais 175 vai dar 375. Com mais os 80 que está aqui em cima, ó, a gente somando aqui, vai dar 15, vai dar 455. Ou seja, quanto que falta para 500? Falta 45 ações para chegar nos 500 aqui, né, que é o total. Então, ou seja, Maria tem 45 ações, ó, fica aqui na letra E. Ó, mais uma questãozinha de fração aqui bem tranquila também, tá? Vamos lá, ó. Em um jogo de futebol, 1/3 dos gols foram marcados durante o primeiro tempo. 1/2 dos gols, ou seja, metade dos gols, foi marcado no segundo tempo. E o restante foi marcado durante a prorrogação. Sabendo que foram marcados ao total de 12 gols, né? Quantos gols foram marcados na prorrogação? Então vamos lá, ó. No primeiro tempo foi marcado quantos gols? Ó, no primeiro tempo foi marcado 1/3 dos gols. Quantos gols no total foi? Foi 12. Então, no primeiro tempo foi marcado 1/3 de 12. Ou seja, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, no primeiro tempo saiu 4 gols. E no segundo tempo? No segundo tempo, ele me falou que foi metade dos gols. Metade dos gols, quantos gols foram? 12 no total. Então, no segundo tempo, como foi a metade, saiu 6 gols no segundo tempo. E na prorrogação? Na prorrogação foi o total de gols, menos o que saiu no primeiro tempo, que foi 4, menos o que saiu no segundo tempo, que foi 6. Ou seja, no primeiro e no segundo tempo saíram 10 gols. Como no total foi 12, então na prorrogação saiu 2 gols. Ou seja, fica aqui na nossa letra D. Ó, o lucro de uma plantação de soja é definido pela seguinte equação: ó, f de x igual a 140x menos 15.000, onde x representa o número de sacas colhidas. Quantas sacas foram colhidas, sabendo que o lucro dessa produção foi de 13.000? Olha, ele não está me falando que o lucro, que a função que determina o lucro, é o f de x igual a 140x menos 15.000, ou seja, o meu f de x é o meu lucro. Né? Igual a 140 vezes o número de sacas, que aqui ele chamou de x, menos 15.000.
Ou seja, esse 15 mil é meu custo, né? Se eu não plantar, se eu não tiver saca nenhuma, eu vou ter um prejuízo de 15 mil reais, porque daí o X vai ser zero, 140 vezes X vai dar zero, e aí eu vou ficar com menos 15 mil, ou seja, isso aqui é meu custo fixo. Então eu preciso ter aqui uma determinada quantia de sacas para que eu consiga pelo menos pagar meu prejuízo aqui. Só que ele está me falando que o lucro foi de 13 mil, né? Se o lucro foi de 13 mil, significa que o meu f de x foi de 13 mil. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar 13 mil. Igual a 140x. E aí ele quer saber quantas sacas que eu vendi. Tá? Então, a equação é 13 mil igual a 140x menos 15 mil. Esse 15 mil aqui eu jogo para o outro lado de lá, ele vai ficar positivo, né? Então, eu vou ter 13 mil mais os 15 mil, que daí agora eu joguei pro lado, eu trouxe pro lado de cá, né? Igual a 140x. 13 mil mais 15 mil vai dar 28 mil, igual a 140x. Esse 140 está multiplicando o x, vou passar para lá dividindo, então vai ficar 28 mil dividido por 140, igual a x. Posso simplificar esse zero com esse zero, então eu vou ter 2.800 dividido por 14, de onde que o meu x vai ser 200. Né? Ou seja, para eu obter um lucro de 13 mil, eu preciso vender, no caso, né, 200 sacas. Fica aqui na nossa letra C. Ó, a questão aqui que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as unidades. Tá? Ele está falando que uma estrada tem 27 km de comprimento. Tá? Então eu vou ter uma estrada aqui. O comprimento dessa estrada é 27 quilômetros. E ele está falando que a largura, no caso aqui, é de 10 metros. E aí ele está me perguntando qual que é a área dessa estrada. Né? Ela foi asfaltada e quantos metros quadrados de área tem essa estrada. Cuidado, eu não posso pegar aqui a área e fazer 27 vezes 10. A área é calculada pela largura vezes o comprimento, só que os dois precisam estar na mesma base. E aqui a gente está falando em metros e aqui a gente está falando em quilômetros. Tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não sair aqui multiplicando, senão você vai achar 270 e aí você vai olhar aqui o gabarito, você pode achar que é 270 quilômetros quadrados e não é. Tá? Porque eu tenho quilômetros vezes metros, eu não posso fazer isso. Então, ou você transforma quilômetros para metros, ou metros para quilômetros. Nesse caso aqui, como a maioria das alternativas ele está me dando em quilômetros, a gente vai pegar esse metro, transformar para quilômetro, e aí assim eu vou poder multiplicar. Então, você pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Ó. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Ou seja, quantos quilômetros equivalem a 10 metros? Se você multiplicar cruzado aqui, ó, você vai ter x vezes 1.000 igual a 10 vezes 1 lá no caso, né? É o próprio 10, né? Então o meu x ele é 10 dividido por 1.000. Eu posso simplificar aqui, ou seja, vai ser 1 sobre 100 quilômetros. Ou seja, 10 metros equivale a 1 sobre 100 quilômetros. E aí agora sim eu posso multiplicar. Ó. A minha largura que eu achei lá é 1 sobre 100 vezes o meu comprimento que é 27. Então, ou seja, a minha área é 27 sobre 100 quilômetros quadrados daí no caso, né? Porque eu estou falando de área, então eu estou multiplicando quilômetro com quilômetro. Eu vou ter a resposta quilômetros quadrados. Esse 1 sobre 100 a gente tirou transformando esse 10 metros para quilômetros. Fizemos uma regrinha de 3 e simplificamos aqui, deu 1 sobre 100. Tá? E aí, se você for ver na resposta, ó, não tem 27 sobre 100. Só que o que tem? Se você divide 27 sobre 100, você está andando duas casas da vírgula da direita para a esquerda. Ó, é como se a vírgula estivesse aqui, né? 27,0. É como se fosse assim, né? 27,0. Só que quando eu tenho aqui 0, 0, 0, por exemplo, eu não preciso colocar, mas é como se a vírgula estivesse aqui. Quando eu estou dividindo por 100, eu ando duas casas para a esquerda. Então aqui eu estou andando uma casa, seria se fosse dividido por 10, e ando duas casas quando eu tenho dividido por 100. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,27 km². Tá? E aí fica aqui na nossa letra A a resposta correta. Ó, qual é a altura de um triângulo com base 25 e a área é 50 centímetros quadrados, né? Ora, se eu tenho um triângulo aqui
Como é que eu calculo a área desse triângulo? A gente sabe que o triângulo, eu vou chamar esse aqui de B de base, e esse aqui é o meu H de altura. A gente, né, por convenção, chama de H. Então, a área de um triângulo ele é base vezes altura sobre 2. Essa é assim que eu calculo a área de um triângulo. Ele me deu a área, ele me falou que a minha área é 50 centímetros quadrados. E a base ele também deu, que é 25. E ele quer saber a altura, ele quer saber o H, dividido por 2. Então basta eu isolar esse H aqui. Esse 2 eu passo para lá multiplicando, então vai ficar 100, né? Vai ficar 50 vezes 2, igual a 25 vezes o H. Esse 25 está multiplicando o H agora, eu vou passar ali dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 25, igual ao meu H. De onde que eu tenho que meu H é igual a 4 centímetros. Então a altura do meu triângulo é aqui a letra D, 4 centímetros. Ó, aqui é uma questão de progressão aritmética. Ele está me falando que o quinto termo, ou seja, o A5, né? O quinto termo de uma PA é 9. E ele está me falando que o 12º termo, ou seja, meu A12, é 23. E aí ele quer saber qual que é o 10º termo dessa PA, ou seja, qual que é meu A10. O que a gente precisa saber para calcular uma PA? A gente precisa saber algum dos termos e a razão. Qual que é a razão? A gente sabe que uma PA, o termo de uma PA é sempre o termo anterior mais a razão. Por exemplo, aqui, ó, o meu A6. Quem que seria meu A6? Seria o A5 mais a razão. Só que eu não sei quanto que é a razão, mas eu tenho quanto que é meu A5. Ó. Então, meu A6 seria 9 mais a razão, certo? E quem que seria o meu A7? O meu A7 seria o A6, que é o termo anterior, mais a razão. Só que o A6 eu já sei quem que é. Ó. O meu A6 não é 9 mais R, então eu posso substituir aqui. Ó. O meu A7 é igual a 9 mais R, que é o A6, mais R. Isso aqui é igual a 9 mais 2R. E meu A8? Quem que é meu A8? O meu A8 não é o meu A7 mais a razão? É o termo anterior mais a razão. Quem que é meu A7? A gente não descobriu agora que o A7 é 9 mais 2 a razão? Ó. Então, A8 igual a 9 mais 2R, que é o A7, mais o R. Para eu achar, isso aqui é igual a 9 mais 3R. E assim por diante. Quem que vai ser meu A9? Vai ser o A8 mais a razão. Mas quem que é meu A8? 9 mais 3 a razão. Ou seja, o meu A9 vai ser 9 mais 4 vezes a razão. E o meu A10? Meu A10 vai ser 9 mais 5 vezes a razão. O meu A11? O A11 vai ser 9 mais 6 vezes a razão. E o A12? O A12 vai ser 9 mais 7 vezes a razão. Sempre vai aumentando um termo na razão. Só que o A12 ele não me deu, ele não falou que é 23? Então, ó, vamos trazer aqui para o cantinho. Ó. Se o meu A12 é igual a 9 mais 7 vezes a razão, e ele me falou que o meu A12 é 23, eu não posso substituir ele aqui e achar a razão? Ó, 23 menos 9, né? Passei o 9 para lá, igual a 7R. 9 menos 23 dá 14, certo? 14 mais 9, 23, isso. Igual a 7R. De onde que meu R é igual a 2. Ou seja, eu achei a minha razão agora. Né? Eu passo 7 dividindo aqui, eu achei que minha razão é 2. O que ele está perguntando? Ele não está perguntando o A10? O A10 a gente não descobriu aqui, ó, que é 9 mais 5 vezes a razão. Então, se eu fizer aqui, ó, meu A10 vai ser 9 mais 5 vezes 2, que é a razão que eu descobri agora. Por regra, a gente primeiro resolve a multiplicação, né? E depois soma. Então, aqui vai dar 10. 9 mais 10 igual a 19. Ou seja, o meu A10, o meu 10º termo dessa PA é 19. Fica aqui na letra C, ó.